como é que é a tua visão a respeito da gestão atual? Tu entende o que de gestão para fazer isso rodar aqui no município de Gaspar, cara? De gestão. Eu, pré-candidato a prefeito, delegado Paulo Quedes, não irei atacar absolutamente ninguém. Eu não concordo com isso. Então veio uma pergunta aqui das redes sociais. Pô, ele é delegado, como é que ele vai visitar as localidades mais humildes do município de Gaspar? Gente, a gente não está em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Aqui o delegado tem livre acesso, assim como qualquer outra pessoa comum, em qualquer localidade. Desculpe a risada. É o seguinte, Alan, pergunta para ele. O pessoal comenta muito aqui na cidade que ele não tem carisma, o homem precisa rir. O que falar para esse povo? Paulo, você se considera preparado para ser prefeito da cidade de Gaspar? Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Paulo Norberto Queires, pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar, hoje presente aqui no estúdio do Valor Entrevista para uma conversa esclarecedora. Quero agradecer a você que mandou mensagens aqui pelas nossas redes sociais. Suas perguntas já estão aqui separadas e nós vamos dar início a partir de agora a esse vídeo esclarecedor. É a primeira vez que o Dr. Paulo está aqui conosco no estúdio do Valor Entrevista. Paulo, seja bem-vindo, é um prazer te receber. Eu que agradeço, Alan, a oportunidade de conversar com você e termos essa conversa, como o próprio mencionaste há pouco, esclarecedora, e pondo por terra alguns conceitos, algumas imagens, né, algumas definições que não correspondem com a verdade. Nós fazemos um trabalho social de apresentar a você quem está aí na corrida eleitoral neste ano de 2024. Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer o Dr. Paulo. Ele é delegado de polícia há 29 anos, quase 30 anos dedicados a essa função. É morador do bairro Gaspar Grande, Gasparinho, aqui na minha rua, né, Manuel Pedra, lá no finalzinho. E ele está aqui presente justamente para se apresentar ao nosso público, que hoje já soma mais de 22 mil pessoas. Para a gente começar, a pergunta de praxe. Quem é Paulo Queires? Quem é o Paulo Queires? Paulo Queires é um cidadão comum que tem a profissão de delegado de polícia, como você próprio mencionou, há quase 30 anos, completo 30 anos na carreira de delegado de polícia no próximo mês de agosto, no dia 17. Sou casado com a Chayane há 25 anos, 3 meses e alguns dias. Memória tá boa, hein, Paulo? Está boa, né? Uma vida matrimonial perfeita, 4 feliz. filhos? 4 filhos, tenho um neto. Já tem neto, Paulo? Tenho um neto. Tenho um Olha neto só. também. E sou uma pessoa simples. Ao contrário do que alguns podem achar, eu sou uma pessoa simples. Tenho meus hábitos de vida. Sou um homem que ri, que chora, que sente frio, que sente dor, sente a compaixão. E eu acho que sempre que necessário, tenho certeza, que sempre que necessário eu estou disposto a ajudar. Tanto é que ao longo da minha carreira, nós dedicamos a nossa vida a cuidar das pessoas. Assim como aqueles que trabalharam comigo, tem policiais que trabalharam comigo durante quase 30 anos, hoje estão em outras funções, e nós abrimos mão da nossa família, da vida pessoal, da vida social muitas vezes, para tratar de assuntos que dizem respeito à sociedade, que dizem respeito à vida de terceiros, e com isso demonstrando que é possível você fazer o bem também. Você teve uma vida toda dedicada à comunidade, né? Sem dúvidas. Eu desde adolescente eu estive envolvido em movimentos de auxílio, né, ao próximo. Participei aqui da Juventude Franciscana à época, da JUFRA, né? Nós fizemos várias ações. Quando
foi construída, a então hoje Avenida das Comunidades, ela por um longo período ficou em estrada de chão. E eram feitos pedágios aos sábados, onde a gente pedia a colaboração daqueles que passavam pela estrada para comprar as pedras, enfim, fazer as obras que necessitavam. E eu participei disso aí também. Lembro que quem capitaneou, quem esteve à frente desse movimento, foi hoje o falecido Dr. Valmor Biduski, né, junto com outras pessoas, mas ele é quem encabeçou, quem esteve à frente. E nós participávamos disso aí para auxiliarmos a comunidade, porque isso vem em benefício de todos nós, né? Claro, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. O pessoal pergunta muito hoje com relação a esse momento que você está vivendo. É uma curiosidade minha também, tá, pessoal? Como foi que nasceu essa pré-candidatura a prefeito da cidade de Gaspar, que hoje é a 22ª economia do estado de Santa Catarina, são 295 municípios e nós estamos aí entre os 25 melhores municípios. Eu fico imaginando como é que foi a conversa, dá para esclarecer isso para a gente? Alguém te chamou? Como é que você tomou essa decisão? Com certeza, e é uma boa pergunta. Eu já havia sido procurado em outras oportunidades quando das eleições majoritárias, né, ou seja, para prefeito, pedindo que eu colocasse o meu nome à disposição. E eu sempre relutei e refutei, ou seja, declinei do convite dessas conversas, até porque eu não tinha o tempo de serviço que julgava necessário ter e também não tinha tempo para, se fosse o caso, requerer aposentadoria. Sim. E dessa feita, como eu já tenho no total, estou fechando aí completando 30 anos na carreira de delegado de polícia e praticamente 38 anos de serviço, como a gente diz no linguajar popular, de carteira assinada, eu fui procurado por vários amigos, fui procurado por outras pessoas conhecidas e até por pessoas que comigo não têm nenhuma afinidade, mas me encontraram em alguns locais públicos. Pelo respeito, né? E perguntavam, o senhor que é o delegado? Eu, sim, porque o senhor precisa de alguma coisa? Não, é que eu ouvi falar no senhor, o senhor vai pôr o seu nome à disposição, o senhor vai concorrer para prefeito? Eu ficava até assustado, me arregalava com esse tipo de questionamento. Sim. E disse, olha, estou pensando, pô, vai, é uma boa, o senhor pode auxiliar. E dentro disso, em determinado momento, eu tive uma conversa com o nosso governador Jorginho Melo e com o próprio presidente Bolsonaro e encarei isso como um senso de missão, acabei acatando a esses questionamentos e encarei como um senso de missão e aceitei por pôr o meu nome à disposição na qualidade de pré-candidato a prefeito. Você faz isso em um movimento que aconteceu ali no restaurante Questão de Gosto, e o que surpreendeu naquela noite, onde você coloca ali o seu nome à disposição para conversar com as agremiações partidárias, foi o número de pessoas que estiveram presentes ali de forma espontânea, sem linguiça, sem pão com não sei o quê. Isso te surpreendeu? Com certeza, surpreende. Aí, ao mesmo tempo que causa essa surpresa, demonstra o quanto de responsabilidade você tem, ou eu tenho, para com essas pessoas e tantas outras que não foram e outras até que me encontraram posteriormente. Elas disseram, olha, eu estive lá, mas não consegui entrar porque não consegui estacionar meu carro. Então isso desperta, ao mesmo tempo, um sentimento de que nós até então viemos trilhando um caminho correto, sério, um caminho reto de compromisso para com as pessoas, mas também aumenta a responsabilidade em caráter pessoal, até porque eu particularmente, eu me cobro muito
E aqueles que trabalham comigo e trabalharam comigo sabem, né, e brincam, porque ao longo do tempo, por mais distante que você seja daqueles que estão próximos a você no dia a dia, né, em razão do ofício, ou seja, do trabalho, da autoridade, mas isso não tem como imperar. E a gente brinca e acaba criando um vínculo. E eles diziam, pô, o senhor é chato, né? O senhor quer isso certo, tem que fazer dessa forma, tem que estar tudo ali na hora certa, direitinho. E isso, felizmente, fez com que eu conseguisse galgar degraus junto com eles, e por isso que eu tenho muito respeito, tenho muita gratidão e muita consideração e reconheço cada uma das pessoas que estiveram ao longo da minha vida ao meu lado e juntos construímos o momento que hoje eu estou vivendo. Sensacional. Pessoal, a gente está recebendo Paulo Queiroz, delegado aqui na nossa cidade e também pré-candidato ao executivo dessa cidade maravilhosa. Eu recebi diversas perguntas, eu preciso só deixar posicionado uma coisa. Teve perguntas de extrema maldade, isso a gente não vai fazer, nós não temos esse perfil de colocar o nosso convidado contra a parede, não tem essa necessidade. A gente está aqui para contar a história do Paulo e para fazer com que ele apresente o que ele pensa a respeito dessa cidade maravilhosa. Eu vou te perguntar, uma primeira pergunta que veio, eu fiz um filtro, lógico, veio das redes sociais. A pessoa pergunta o seguinte: você herdou um time dentro do PL, um time construído por Rodrigo Altoff, engenheiro, vice-candidato, pré-vice-candidato na tua chapa ali no PL. Como é que você sentiu, como é que foi a tua recepção dentro desse time que já estava montado da última eleição? Olha, quando eu aceitei colocar o meu nome à disposição, eu autorizei as pessoas que estavam próximas e junto a este projeto a conversarem para buscarem uma agremiação político-partidária. Hoje, felizmente, eu estou no PL, junto com o Rodrigo e junto com pessoas que já estavam caminhando com ele. Nós sentamos, conversamos, e nessa conversa, como ele próprio diz, ele num primeiro momento ficou com questionamentos de como é a minha linha de atuação, né? Mas quando nós conversamos e ele me disse, me perguntou se poderia fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, e eu disse, claro que sim. Ele disse, eu posso perguntar, posso questionar o que eu quiser? Eu digo, fique à vontade, porque eu não tenho o que esconder, eu não tenho o que encobrir. E dentro desta conversa que nós tivemos, ele ao final disse, olha, eu já lhe conhecia, as pessoas que estavam aqui próximas de mim também não tão próximos de um caráter de amizade, mas eu hoje estou tranquilo, porque o seu pensamento, a sua linha de atuação em termos de família, de responsabilidade, de compromisso para com a coisa pública e com o interesse público, é o mesmo sentimento que eu tenho, que eu comungo, e as pessoas que têm próximas de mim também. Pensam da mesma forma. Pensam da mesma forma. E isso fez com que houvesse essa inserção de uma forma muito natural e tranquila também. Show, show. Então, que bom estar respondido aí a você que é nosso seguidor. Tem uma outra pergunta que o pessoal confunde muito. A gente não está num grande centro. Então veio uma pergunta aqui das redes sociais. Pô, ele é delegado. Como é que ele vai visitar as localidades mais humildes do município de Gaspar? Gente, a gente não está em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Aqui o delegado tem livre acesso, assim como qualquer outra pessoa comum, em qualquer localidade. Desculpe a risada, mas eu encaro da seguinte forma. Quando as pessoas falam isso, das pessoas que moram em localidades mais humildes, eles as encaram talvez como transgressores, como bandidos, e eu vejo isso de uma forma totalmente diversa. E muito pelo contrário. Por isso que eu digo que as pessoas não me conhecem, não sabem
E até em razão da minha profissão, eu tinha uma vida, e tenho uma vida até reservada, né? Mas eu tenho amizades com inúmeras pessoas em diversas localidades do nosso município, tá? E que são pessoas humildes, que levantam às 4 horas da manhã e saem para trabalhar, porque às 5 começam no primeiro turno. Ou saem às 9 da noite de casa, porque às 22 começa o terceiro turno. Né? E eu nunca tive problema nenhum em conversar com quem quer que seja, em estar na presença de quem quer que seja. Tem pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira, né? Pessoas humildes, literalmente, e que eu nutro um carinho, um respeito, e passa às vezes um ano sem eu conversar com elas. Mas quando eu as encontro, eu recebo um abraço, um beijo, um aperto de mão, e me pergunto quando é que o senhor vai voltar lá em casa para nós tomarmos um café, para nós conversarmos, para nós comermos uma linguiça frita, ou um ovo estralado com arroz, um pirão. E isso, pelo fato de eu ser delegado, a polícia como um todo, eu sempre tive num conceito, Alan, e numa definição, que a polícia, ela está e existe para proteger o cidadão, para auxiliar o cidadão, e não ao contrário. Esse conceito que criam do policial, das instituições policiais, é um conceito totalmente equivocado. Porque nós, quando tem um acidente de trânsito, tem qualquer outra situação, estou tomando um acidente de trânsito como exemplo, somos chamados a atendê-lo, né, um acidente com vítimas, mas não sabemos quem nós vamos encontrar. Pois é. E não tem aquela coisa, olha, o carro lá é uma BMW, é um Audi, ou é uma lambreta como existia antigamente, ou uma bicicleta. Não dá para fazer distinção. Não dá para fazer distinção. E eu nunca, felizmente, ao longo da minha carreira, eu nunca fiz, e da minha vida, eu nunca fiz distinção de pessoas. Ótimo. Tá respondida essa daí. Tem uma outra pergunta que também veio das nossas redes sociais, que é o seguinte. Alan, pergunta para ele. O pessoal comenta muito aqui na cidade que ele não tem carisma, o homem precisa rir. O que falar para esse povo? Que eu vou falar? A política tradicional nos mostra os políticos sorrindo para todo mundo, brincando com todo mundo. Eu rio, porque, primeiro, a minha profissão, o meu dia a dia, eu tenho que encarar com uma reserva, uma seriedade. Claro. Né? Você, quando vê determinadas profissões, que elas atendem também e servem as pessoas, dependendo da situação em que você se encontra e a pessoa se encontra, obviamente que você pode encontrar com um aperto de mão, um abraço, um sorriso. Sim. Mas se não, você fica num estado de alerta. Por quê? Porque tem alguma coisa acontecendo, né? Aquela pessoa está necessitando de alguma coisa. Enfim, você não sabe o que vai ocorrer no momento subsequente. Então isso, eu sou mais fechado, ou não sorriu tanto, como você próprio mencionou, né? Em razão disso. Mas as pessoas que convivem comigo, aqueles que estão ali no meu lado, sabem que eu gosto de cantar, eu pego no pé, brinco. Você toca algum instrumento? Olha, eu acho que Deus fez as coisas e faz as coisas certas. Né? Eu não sei tocar nenhum instrumento. Tenho vários amigos que são músicos, tenho amigos que são cantores sertanejos, né? E eu me delicio, eu me realizo quando eu estou com amigos como o seu Pedro, que tocava acordeon, que eu ia na casa dele, ele vinha na minha casa, né? E nós cantávamos juntos, brincávamos, e assim eu faço no meu dia a dia. Obviamente que também eu encaro de uma forma diferente esse negócio de chegar abanando, rindo, falando alto. Sim. Para chamar atenção. Sim. Porque eu acho que as pessoas têm que respeitar, primeiro, as outras, o ambiente. Então, festa de igreja, por exemplo, o pessoal chega ali de 11h30 em diante, está todo mundo com a farofa na boca e isso é uma reclamação dos eleitores. Eles falam, pô, lá vem fulano, não dá mão, eu tô comendo, porra, só queria... Olha,
Justamente, aí tu tá lá cortando o teu churrasco num dia frio aí, nos últimos dias frios que nós tivemos. Já imaginou? Tu tá lá cortando o churrasco. Tá? Chega alguém para entregar. Aí você tá pondo o garfo na mão. Tem que olhar para cima. Chega o Paulo ou o Alain, aí tu olha para cima, estende a mão. A pessoa se engasga ali. E não só isso, no momento que você está fazendo a sua refeição. Tá com a família. Eu acho que tem que respeitar isso aí. Isso é um pensamento, Sim. do Paulo. E para quem faz também, né, Paulo? E respeito nada quem faz. errado. Não tem tranquilo. absolutamente nada contra, mas isso é um pensamento meu. E eu ajo dessa forma. Obviamente que tem aquelas pessoas que me conhecem e elas abanam para mim, olham, eu vou lá, as cumprimento, brincamos. Aí às vezes quando sobra um pedacinho de carne ali, até lambisco e come um pedacinho junto, sem problema nenhum. Faz parte. Pessoal, a gente está conversando com o delegado Paulo, ele é aqui da cidade de Gaspar, pré-candidato ao executivo da cidade, em uma união ali com o Rodrigo Altoff, engenheiro. O Rodrigo foi candidato nas últimas eleições, ficou em segundo colocado e agora essa dupla está aí à disposição da comunidade, tem uma nominata forte de vereadores também. E a gente vai para o nosso segundo bloco desse papo aqui que você está acompanhando, tem algumas perguntas para serem feitas ainda, tem perguntas do internauta. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Está gostando do vídeo? Deixa um like, faz um comentário e compartilha ele para a gente aumentar aqui a audiência do Dr. Paulo. Não saia daí, já voltamos. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional aqui com o delegado Paulo Queires, ele que é pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar, como eu comentei, a 22ª cidade de economia de destaque no estado de Santa Catarina. Paulo, você se considera preparado para ser prefeito da cidade de Gaspar? Olha, Alain, por onde eu passei, eu sempre fiz diferente, buscando a inovação e o resultado. E não vai ser diferente na prefeitura de Gaspar. Gaspar é a minha cidade, eu tenho compromisso com a minha cidade, e se Deus e os eleitores assim permitirem, eu irei contribuir mais uma vez e mais do que eu já ajudei a nossa cidade e a nossa população. Tem uma pergunta também que veio das redes sociais, que é o seguinte: o que é que ele entende de gestão? Porque tu sempre foi prático, né? Sempre foi. Tu entende o que de gestão para fazer isso rodar aqui no município de Gaspar, cara? De gestão. Pois bem, primeiro que o delegado de polícia, na sua carreira, ele gere uma unidade policial. E aí ele trata com pessoas, ele tem corpo funcional, ele tem viaturas, folha de ponto, tem convênios. Isso tudo passa pela gestão do delegado de polícia. Tem tratativas, né? Tem com tratativas sociedades, que são entidades. feitas. E ele tem que ser um grande ator. Assim como o prefeito tem que ser um grande ator. Porque a mesma pergunta, eu vou lhe responder, talvez com uma pergunta, dizendo assim: o que é que o prefeito entende de saúde pública? Eu posso acrescentar? Pode, fica à Eu vontade. vou acrescentar. Eu ia responder essa aqui para uma pessoa que mandou. O que é que ele entende de gestão? Simples. Quem é o político hoje que entende alguma coisa? De gestão, principalmente. E isso é eu que estou falando. A gente vê, é só analisar. E aliado a isso, Alain, eu ao longo da minha carreira tive a oportunidade de fazer inúmeros cursos com polícias do Brasil e internacionais, de renome internacionais. Eu sou pós-graduado em gerenciamento e gestão de polícia judiciária. O nome da especialização é esse, mas aonde nós temos uma especialização, temos uma formação justamente na questão de administração. Sim. E ainda seguindo que eu já ocupei cargos de direção na polícia e na segurança pública do nosso estado, auxiliei com uma equipe enorme, uma equipe de valorosas mulheres e valorosos homens, a construir hoje o estado mais seguro do nosso Brasil. Uhum. E torno a dizer, o gestor maior, ele tem que ser o grande ator que saiba fazer com que a sua equipe funcione. Equipe técnica. Equipe técnica, e não uma equipe que venha com achismos e amadorismos. Uhum. Eu vou tocar nesse assunto já, que apareceu aqui também, que é uma pergunta do internauta, que é o seguinte:
O doutor Paulo, o delegado, não é aquele que era do Moisés? Veio desse jeito a pergunta, tá? Eu só não vou dizer quem foi que fez a pergunta. Mas, Paulo, veio desse jeito, eu só filtrei aqui. O que tu explica sobre isso? O que eu explico? Primeiro que eu não sou de ninguém. Eu sou um homem temente a Deus, devoto de Nossa Senhora, devo respeito aos meus pais, sou dos meus pais, da minha família, e sou um homem que sempre trabalhei. E o que eu quero dizer com isso, Alain? Eu nunca tive filiação política partidária anteriormente, até o dia do mês de março deste ano. Quando eu fui convidado para assumir um cargo na gestão anterior no governo do Estado, eu não tinha qualquer vinculação político-partidária com absolutamente ninguém. Eu fui convidado em razão da realização, ou seja, para fazer um trabalho técnico. E foi isto que eu fiz. E tive a sorte de ter pessoas que foram escolhidas e foram mantidas em cargos, tal qual no Comando Geral da Polícia Militar, Sim. no Comando do Corpo de Bombeiros do Estado, na Polícia Científica, né? E eu na Delegacia Geral. E eu não servi a governo, eu não servi a uma pessoa, eu servi a uma instituição policial, ao Estado de Santa Catarina e à sociedade catarinense. Tanto é que, torno a repetir, hoje nós somos o Estado mais seguro da nossa federação, ou seja, do Brasil, graças ao trabalho que foi feito. E o trabalho que nós fizemos ao longo da permanência na Delegacia Geral, na Secretaria de Estado da Segurança Pública, foi um trabalho totalmente independente e isento. Até porque nós tivemos situações em que tivemos que agir com os rigores da lei e cumprindo tudo o que a lei prescreve que deva ser cumprido e contra pessoas que não tiveram, em determinado momento, talvez o cuidado de cumprir com aquilo que deveria ser feito. Perfeito. Então, para quem fez essa pergunta, se ele é ou não do Moisés, está respondido. Eu te avisei para não fazer essa pergunta, que você ia ter uma resposta à altura. Então, está respondido aí. Vamos permanecer aqui nessas perguntas do internauta, porque tem uma coisa que é muito importante a gente também trazer à luz aqui, que é a questão da fake news e esses embates políticos. Como é que vai ser tua pré-campanha e a tua campanha, principalmente lá depois do dia 16 de agosto? Você vai bater na atual gestão, você vai puxar briga, você vai fazer que tipo de política? Porque eu sei que já estão criando todo tipo de narrativa a respeito de todos os pré-candidatos que estão aí à disposição. Olha lá, eu vejo isso de uma forma muito tranquila. E essa tranquilidade que eu quero lhe dizer e transmitir é que eu, pré-candidato a prefeito, delegado Paulo Quedes, não irei atacar absolutamente ninguém. Eu não concordo com isso. Até porque todos nós prevê a lei vigente, que nós não podemos alegar ignorância à lei, e fake news é crime. Como é que eu, delegado de polícia, que eu sou, estou na ativa, vou propalar, vou divulgar ou vou fabricar uma fake news? Sim. Eu acho que Gaspar, e tenho uma absoluta certeza disso, que Gaspar, os eleitores, a nossa sociedade não precisa disso. Nós precisamos de uma campanha propositiva, com projetos, com compromissos, visando o dia de amanhã e buscando aquilo que a cidade precisa. Sim. Buscando o anseio, cumprir o anseio dos eleitores e não ficar se degladiando e de uma forma muito tacanha, muito mesquinha, muito baixa e rasa, destruindo nomes de famílias, nomes de pessoas, histórias de pessoas, reputações. Eu não aceito, não compactuo,
não concordo e não o farei. E aqueles que o fizerem, a fake news é crime. Arquem com as consequências. Exatamente. Eu fiz essa pergunta porque veio do internauta e eu achei pertinente fazer, porque daqui a pouco vão estar dizendo aí que o Paulo tem um caso com fulana e bateu em criança, empurrou velho de escada, inventam de tudo para atacar a imagem de uma pessoa. Mas está respondida a esta pergunta também. Para a gente fechar aqui com as perguntas do internauta, Defesa Civil, teus planos, a importância que você dá para este órgão, entidade, enfim, que é muito importante, sobretudo aqui no Vale Europeu, que a gente sabe que só Blumenau ano passado teve 5 enchentes. Como é que você vê a importância da Defesa Civil? A Defesa Civil é um órgão importantíssimo e eu, particularmente, por integrar e vir de uma carreira da segurança pública, vejo a Defesa Civil como aquele que tem que ter um plus também, tal qual a saúde, a educação, a mobilidade, a agricultura, planejamento, mas a Defesa Civil ela tem que estar preparada, ela tem que ter pessoas que tenham conhecimento técnico para poderem agir, ela tem que ter as ferramentas para dispor à população num momento em que for necessário. Não pode, olha, eu não tenho uma enxada, eu vou buscar, eu não tenho um caminhão, eu vou buscar, eu não tenho tal equipamento, eu vou buscar, amanhã eu volto. Nós temos que ter uma equipe preparada, formada e com condições de pronto emprego. E aí é o velho jargão, você pode passar 10 anos sem utilizá-la. E investe, mas no momento em que precisar, tem que estar pronto em condições de e para. Exato. Não pode postergar. Exatamente. Bom, a gente está conversando com o Dr. Paulo Queires, ele é pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar, se faz presente aqui no Valor Entrevista, numa entrevista esclarecedora. E agora a gente vai falar das principais bandeiras para o município. Você já tem aí uma vida dedicada à cidade de Gaspar, e agora está nessa condição de possível futuro gestor desse município. O que é que tu tem de bandeira que tu pode compartilhar com o eleitorado e principalmente com o público aqui do Valor Entrevista? Bem, eu entendo que todas não têm que ter uma bandeira. Tudo é prioridade. A saúde, a educação, a segurança pública, a agricultura, a mobilidade urbana, o turismo, o lazer, o planejamento, todas são bandeiras, todas são questões, são áreas que têm que ser tratadas com o devido respeito, com investimentos, porque a saúde, você, a mãe, não pode esperar. Aquela mãe está lá com uma criança, aquela pessoa idosa que está na fila, não pode ficar lá 10, 12 horas aguardando, como acontece em outras situações. Não tem como. Nós temos que buscar soluções. E aí você vai perguntar, tá, mas tu tens a solução, tens a resposta para isso tudo? Eu vou perguntar. Pode perguntar. Eu vou perguntar. Você que está aí nos assistindo agora, a gente está conversando com o Dr. Paulo, tem a resposta e a solução para tudo isso, Paulo? Para tudo não. Agora nós temos que buscá-la. De que forma? Construindo a solução, importando, ou seja, buscando aquilo que deu certo em outras cidades, em outras localidades e adaptando a nossa realidade. E, com isso, construindo políticas públicas que sejam permanentes. Elas não podem ser políticas de um governo, Sim. Elas têm que ser políticas do município. Sim. E nós temos exemplos, como você falou, da questão do turismo, por exemplo. Nós temos municípios em que você vê que ele desponta os 12 meses do ano no turismo. Por que aqui nós não podemos despontar? Nós temos recantos naturais, nós temos equipamentos aqui que são diferenciais a nível internacional. É o exemplo do Fazenda Parque Hotel, Paulo. Não Fazenda só Parque Resort. os nossos recantos naturais, nós temos oportunidade de fazer da nossa agricultura, que já tem uma
uma parcela muito significativa na contribuição do nosso município, os nossos agricultores, de terem programas, vamos buscar programas que incentivem, que auxiliem, porque o agricultor, nós sabemos que ele não pode esperar 15 dias, 20 dias, 30 dias depois para fazer a semeadura, por exemplo. Sim. Tem o prazo certo. A educação, as creches. Ah, mas aí você já está falando na creche, você já tem solução para as creches? Vamos construí-las, vamos buscá-las. Nós temos que ter as escolas, que todos buscam isso hoje com turno e contraturno. Vamos oferecer aos nossos adolescentes a oportunidade de buscar e angariar conhecimento. Isso tudo é possível construir. A nossa mobilidade, nós temos que fazer o nosso trânsito fluir, Sim. porque se você for verificar e fazer uma mensuração, quanto tempo se perde no deslocamento? Quanto isso custa? Né? O comércio nos bairros, nós temos cidades próximas que buscaram soluções e que hoje são exemplos para inúmeras outras cidades e outros estados. Sim. E pertinho daqui da nossa querida Gaspar. E nós podemos sim construir tudo isso. Nós temos a oportunidade de desenvolver ainda, por exemplo, o turismo rural. Por que é que nós não temos isso? Por que é que nós não temos essa ferramenta? Por que é que não a construímos? Vamos buscar. Sim. Mas isso tudo tem que ser construído, e eu torno a dizer, Alan, com políticas públicas que sejam permanentes. Tenho absoluta certeza que todos os prefeitos que antecederam, todos buscaram fazer o melhor e deixaram um legado. E aquilo que está sendo feito, aquilo que veio e pode ser considerado uma política pública, tem que ser mantido. Nós simplesmente não podemos descartar, como fizemos com um lixo, porque é dinheiro público. Sim. Sai do nosso bolso. Não é seu, não é só meu, é nosso. E dessa forma tem que ser tratado e respeitado. A gente está conversando com o doutor Paulo, delegado aqui na cidade de Gaspar, pré-candidato ao executivo dessa cidade maravilhosa. O senhor comenta muito a respeito da transparência. Frequentemente o senhor usa essa palavra, você cita essa palavra. O que isso significa para você? Ah, significa muito. A transparência é você prestar contas daquilo que você fez, do recurso que você gere, daquilo que lhe é confiado e onde você emprega e da forma como você emprega. Sim. Isso é transparência. É a retidão, é a responsabilidade e, ao final, prestar contas para as pessoas do que você fez com aquilo que lhe foi confiado. Perfeitamente. Pessoal, a gente está conversando com o doutor Paulo, a gente vai para o terceiro bloco, como vocês estão percebendo, um papo muito esclarecedor. E no terceiro bloco a gente finaliza a nossa entrevista aqui com o Paulo, ainda tem algumas perguntas a serem feitas. Inclusive eu quero saber da importância do atual governador Jorginho Melo, caso o senhor assuma em janeiro de 2025 o executivo desse município, essa proximidade com o governador que é do mesmo partido, tem mais os deputados estaduais e federais e também os senadores. Isso é uma força muito forte, isso pode te ajudar bastante enquanto na gestão do município de Gaspar. A gente vai para o nosso terceiro e último bloco, não sai daí, já voltamos. Voltando para o terceiro e último bloco desse papo muito esclarecedor com o delegado Paulo Queiroz, pré-candidato ao executivo da cidade de Gaspar, pelo Partido Liberal, em uma união aí com o Rodrigo Altoff, engenheiro, um cara estudado pra caramba, meu amigo. E agora o Paulo vai participar do nosso quadro Segredos Revelados. Aqui tem diversos temas, ele não sabe quais são. Ele vai tirar um e vai discorrer a respeito. Eu tenho que sortear? Tira um aí que eu vou ler pra ti. Barbaridade. Vamos aí, lá. ó. Pegamos já difícil, hein, Paulo? Vamos ver qual é essa daqui, ó. O que você sabe sobre geopolítica,
guerras, fome, economia global. Isso aqui é para testar teu conhecimento, hein? Essa aí é uma pergunta de conhecimento geral, né? E isso diz respeito a todos nós no nosso dia a dia, porque as ações que são praticadas por países que hoje têm uma economia forte, né? Países emergentes, nas suas relações comerciais, impactam ou influenciam em todos nós. As guerras que nós estamos vivendo, aí a Rússia invadindo a Ucrânia, né, ao longo desses anos, e que nós pagamos aqui, em determinado momento, um preço muito grande e caro. Por isso, vendo o sofrimento não só das pessoas de lá, aqui, aqueles que têm familiares lá, mas nós também, né, quando em determinado momento causou aflição, e felizmente o nosso presidente Bolsonaro interviu, quando numa ação ele conseguiu garantir o fornecimento de adubos e outros insumos para a nossa agricultura. Afinal de contas, o agronegócio no nosso país é fundamental para que a gente possa continuar a crescer e termos alimentos na nossa mesa. Perfeito, olha só, uma visão geopolítica aí do delegado Paulo Kirsch, hein? Tira mais um aí, vamos fazer três rodadas. Três rodadas, eu quero ver se cai um negócio bom aqui para ele. Eu quero aproveitar e agradecer a presença da esposa do Paulo que está aqui, a Chayene, e também do Ramires, que estão aqui assistindo a nossa entrevista. Vamos para a próxima. Qual a coisa mais importante que eu devo saber sobre você? Coisa mais importante é que eu sou um homem reto, um homem leal e cumpridor das minhas tarefas e das minhas responsabilidades. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Perfeito. Tira mais um aí. Nossa, Tá legal uma brincadeira aqui com o Paulo. Eu quero ver se aparece uma boa aqui agora. Vamos ver se tem uma bem bacana aqui, ó. Qual hábito melhoraria a sua vida? Talvez se... Sair da política. Olha... Ou entrar pra política. Eu acho que dentro disso aí, qual hábito melhoraria a minha vida, se eu pudesse tornar realidade todos os sonhos que eu tenho para mim e que eu pudesse tornar realidade e possa tornar realidade para o meu semelhante, para o meu próximo, para ver o brilho nos olhos das crianças, ver a satisfação nos olhos das pessoas idosas e podendo ter em todos o sentimento da alegria que nós precisamos ter. Sensacional, olha só, 4 segredos revelados com o Dr. Paulo. E a gente vai para a última, que eu gostei da brincadeira. Tira mais uma aí. Vamos fazer mais uma. Estou sendo interrogado. Então. Olha aí, meu. Vamos lá, vamos descobrir as coisas aqui a respeito do Paulo. Olha só, vamos ver o que aparece aqui. Você acredita em alienígenas? Bem, é uma boa pergunta. Veja bem. Assisto a Discovery, assisto eu também. Os programas que tratam sobre alienígenas do passado, né? E confesso que eu não tenho ainda um conceito a respeito. Um conceito firmado, né? Mas eu posso dizer, pegando um gancho na tua pergunta, lá, né? Que veio aí desse pote que está rico de perguntas, né? E todos nós, tirando a brincadeira, todos nós temos que acreditar. E como eu já lhe disse, eu sou um homem temente a Deus. Uhum. E o homem que acha que sabe tudo, ele poderia dizer hoje Deus é alienígena, né? Então, com isso nós temos que ter a oportunidade, como estamos tendo agora. Eu li uma reportagem essa semana, se não me falha, eu acho que pesquisadores ingleses ou americanos descobriram um outro planeta que tem uma determinada distância do Sol, em que tem gelo e pode ter água. Olha só. Tem água. E com isso, a vida, em tese,
e lá talvez tenha um alienígena. Exatamente. Porque não reside no nosso mundo, no nosso planeta. Não é verdade? Eu fico sempre me perguntando o seguinte, o que eles estão fazendo lá no outro planeta, pensando em relação a gente aqui? Justo. Ou seria muito, talvez, imaturo da nossa parte, né, a humanidade, pensar que só tem nós aqui, hein, cara? Também. Tem uma série de organismos vivos que a gente tem que dar Até atenção. porque tem alguns questionamentos, né, que foram feitos, e até na imprensa a nível internacional divulgou há pouco tempo atrás, que pilotos de aviões viram objetos, Exato. foram acompanhados por objetos enquanto eles estavam a uma determinada altitude, né, e que esses objetos aparelhavam praticamente ao lado do avião. Exato. E depois sumiam. E o que nós vamos responder? Né? Nós estamos aquela velha tese, né? Preciso ver para crer ou tenho que apalpar para saber que é verdade? Exatamente. Pessoal, este foi o delegado Paulo, aqui no quadro Segredos Revelados. Rola a vinheta e vamos voltar para a nossa pauta. Voltando para a nossa pauta, a próxima pergunta é o seguinte: qual é a sua visão para Gaspar nos próximos 10, 20 e 30 anos? Olha, é uma excelente pergunta. Eu vejo uma Gaspar que tem que ter planejamento para o futuro e com políticas públicas que sejam permanentes, com programas de ações que sejam permanentes, porque tudo isso impacta na vida do cidadão gasparense, de você que mora na nossa cidade e de outras pessoas que virão aqui residir. E nós temos que ter ações olhando o futuro, na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade, na agricultura, no turismo, no lazer. E isso tudo passa pelo planejamento, aonde você ouve e faz a conjugação de esforços, ou seja, a somatória de ações daquilo que é a necessidade ou que as pessoas julgam como sendo necessárias, com a parte técnica, e torna dentro do momento adequado e possível realidade. Perfeito. O seu partido é o PL, o partido do governador Jorginho Melo e de vários deputados estaduais e federais, do senador Jorge, do SAFE, e também do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Gaspar, ele já tem pré-definido a coligação? Sim, nós hoje temos uma pré-coligação, o PL junto com a União Brasil e o PRD. Ah, já está pronto isso aí. Já está pronto. E a nominata está forte? Está, nós temos pessoas que dispuseram um nome, assim como eu e o Rodrigo, né, para prefeito e vice-prefeito, e eles, outras pessoas que concordam com os nossos objetivos para a cidade, ou seja, aquilo que a gente propõe fazer pela cidade, com a filosofia dos nossos partidos, né, colocaram os nomes à disposição como pré-candidatos a vereadores. Perfeito. Tem uma pergunta aqui muito importante. Você acredita que tudo que foi feito anteriormente está errado na prefeitura? Você vai mudar tudo se você sentar na cadeira no dia 1º de janeiro de 2025? Como é que é a tua visão a respeito da gestão atual? Alan, Pergunta boa, hein, Paulo? Uma pergunta boa. Uma pergunta boa não, excelente. Primeiro, eu já teci um comentário anterior e torno a repeti-lo. Eu entendo que todos os prefeitos que antecederam procuraram dar o seu melhor e deixaram um legado construído. Sim. Há ações que podem ser mantidas, há ações que são feitas e que atendem à necessidade do município, que supre aquilo que a cidade entende como necessário, assim como há outras que não. Aquilo que funciona, que está funcionando, deve ser mantido, porque ela foi construída por servidores públicos, por gestores públicos, com o recurso público, Sim. com o dinheiro público que é nosso. Sim. Outras que talvez não funcionem,
que podem ser descartadas, outras precisam ser reformuladas, Sim. né? Porque, torno a dizer, ninguém é dono da verdade. E aquilo que funciona tem que ser mantido, porque senão você rasga todo um planejamento. Você pode aprimorar, você tem que melhorar. E isso é necessário. E nisso tem uma necessidade premente com relação aos servidores públicos. Sim. Porque merecem e tem que ter um olhar especial. Porque o servidor público é aquele cidadão que fez um concurso, que se dispôs a trabalhar pelas pessoas num determinado cargo e ele conhece a máquina pública. Sim. Ele sabe onde estão os problemas, ele sabe onde estão as soluções, mas com a evolução hoje da administração pública e da máquina pública, com as legislações que o Congresso Nacional constantemente vem aprovando, né, os entendimentos dos tribunais de contas, tem que estar sempre se aprimorando e buscando a adequação. E quem faz isso é o servidor público. Sim. E ele tem que ter, sim, um olhar especial e o devido respeito e reconhecimento. Perfeito. Eu vou aproveitar, já que ele tocou nessa importância do servidor público, e te perguntar o seguinte: como é que vai ser a tua relação, caso o povo te escolha, com essa classe, que é muito importante para o município, para o estado e para o país? Olha, Alain, eu tenho que é uma relação tranquila, porque eu sou servidor público. Eu sou um funcionário, como diz, um funcionário de carreira, né? E é isso que eu lhe digo. E disse, o servidor público tem que ter as condições de trabalho com respeito, com reconhecimento e lhe fornecendo quando necessário e constantemente as condições de aprimoramento e ferramentas que ele possa utilizar para atendimento ao público, e com isso o cidadão tem o quê? Também a satisfação, ou seja, ele tem a busca do resultado daquilo que ele quer. Vai ter porta aberta, então. Porta aberta. Perfeito. Eu sempre trabalhei de porta aberta. Perfeito. Você já tem um plano de governo? Como está a construção disso? Por que eu pergunto isso, pessoal? Porque muitas pessoas votam pela paixão, pela emoção, quando na realidade você tem que analisar friamente o plano de governo de cada pré-candidato que aí está à sua disposição. Como é que está esse trabalho feito pelo PL junto com essa equipe toda que vocês têm? Plano de governo está ok? Não, nós estamos construindo. O plano de governo está sendo construído. Nós temos ouvido as pessoas nas reuniões que nós temos feito. Nós temos oportunidade e condições de ouvir as pessoas pelas redes sociais. Até convido que as pessoas se engajem nas nossas redes sociais, apresentem as suas sugestões, né? E essas sugestões, esses reclames estão sendo trazidos, estão sendo compilados e levados para pessoas de áreas técnicas que farão a soma disso para que a gente possa ter um plano de governo que seja, entre aspas, enxuto, Sim. mas exequível. Porque não adianta você prometer e não cumprir. Não adianta você vir com algo fabuloso e nós não termos a mínima condição de tornar realidade. Sim. O que nós queremos, eu e o Rodrigo, é termos um plano de governo exequível e em que nós possamos atender as pessoas. Será para as pessoas e buscando atender aos seus reclames. Eu ainda tenho mais 3 questionamentos a fazer. Um deles é com relação às entidades. Nós temos aqui a ACIG, a CDL, a AMP. Como o senhor pretende ouvir cada entidade na sua especificidade? São entidades importantes, entidades grandes que contribuem para o município de Gaspar. Alain, essa é uma pergunta também muito importante,
Porque as associações de classe, elas representam segmentos da nossa cidade, da nossa sociedade, e essas três que você mencionou, elas representam segmentos que produzem divisas, que geram dividendos, que geram empregos, e por isso que essas entidades têm que ser ouvidas e têm que ser chamadas para a mesa, sim, para opinar em determinados momentos sobre ações de governos, ou ações de governo, melhor dizendo, desculpem, ações de governo que estão sendo executadas ou se pretende executar. Sim. Porque isso, muitas vezes, impacta em determinado segmento. E nós queremos o quê? Ter as associações, ter as entidades junto para construirmos uma cidade de Gaspar que todos nós almejamos. Perfeito. Só para lembrar, as entidades de classe do nosso município lutam por emprego, renda e qualidade de vida, e essa é uma bandeira que a gente não abre mão. E claro, sempre buscando o apartidarismo. Então, por isso, a gente faz esses questionamentos aos pré-candidatos hoje na condição ao executivo, como é o caso do Paulo aqui. Gente, a gente está conversando com o Dr. Paulo e agora a nossa última pergunta. Antes, eu quero te fazer um questionamento a respeito do Jorginho. Eu tinha colocado aqui na pauta, acabei esquecendo. Hoje você tem o governador Jorginho Melo, a vice, a senhora Marilise. E aí, a importância do governador para demandas aqui da nossa região. Por exemplo, 470, região da margem esquerda ali. Como é que tu vê esse trabalho, já que você está no mesmo partido que ele? Olha só, Alain. Pergunta boa de novo, hein, Paulo? Sem dúvida. Deixa eu te contar uma coisa que talvez tu não saibas. Essa é nova? É exclusivo? É exclusivo, né? Exclusivo. Mas olha só, o governador Jorginho Melo já trabalhou em Gaspar. Exato. E nós fizemos faculdade juntos. Então temos um grau de relacionamento, de amizade, não tão próximo, mas temos liberdade de conversar, né? Assim, governador estudioso, governador estudioso. Estudioso, Olha estudioso aí, também. Olha estudioso aí. também. Boa. E a época nós íamos em 4 pessoas para a faculdade, uma semana com o carro dele, uma semana com o carro da minha mãe, né? E hoje nós temos o Jorginho, que é o governador, temos o Newton, que é promotor de justiça, o Ronildo, que é oficial da reserva da Polícia Militar, e o Paulo, que é delegado de polícia. E à época o Jorginho era bancário, o Newton era funcionário da Ceval, o Ronildo era policial militar, depois ascendeu na carreira, e o Paulo era servidor da Prefeitura Municipal de Gaspar, egresso do Exército Brasileiro. E você falou na Marilisa. A Marilisa é delegada de polícia também, hoje aposentada. Esteve aqui com a gente no estúdio. Esteve aqui, e pertinho de nós, né? E a Marilisa, em determinado momento, foi minha subordinada. Olha aí, ó. Já fui chefe da Marilisa Tu e hoje, vê, né? E hoje ela é minha chefa, né? É a vice-governadora do estado. Vice-governadora do estado. Ela era delegada regional de Joinville, onde realizou um trabalho magnífico. E eu era diretor de polícia do litoral. Tu vê, né? Então veja como a vida, né, reserva surpresas. E por isso, Alain, quando você me perguntou o que o Paulo pretendia, o que o Paulo melhoraria na vida dele, né, é o respeito para com que você tem pelas pessoas. Exato. O carinho, né? O mundo dá voltas. Exato. Olha só, o mundo dá voltas. E dentro disso, eu entendo também que Gaspar, e nós temos uma oportunidade ímpar pela proximidade com o governador. Uhum. O carinho que ele tem pela nossa cidade, o diálogo fica muito mais fácil. Ele mantém laços de amizades próximos, né, com pessoas da época em que ele aqui trabalhou como gerente do banco. Uhum. E isso vem se perpetuando ao longo do tempo, e eu entendo que nós temos uma oportunidade de conseguirmos recursos, conseguirmos ações para a nossa cidade. Para atender essas demandas. Você falou sobre a BR-470. A BR-470 é um anseio,
né, do Vale do Itajaí em especial, de anos, do estado de Santa Catarina, da região do Alto Vale, do Planalto, do meio oeste, do extremo oeste, porque toda a nossa produção de proteínas que vai para o porto passa pela BR-470. Sim. Então, ela estando duplicada, ela estando pronta, com certeza nós teremos um desenvolvimento da nossa margem esquerda, né? E com isso nós temos que pensar em saúde, em educação, em mobilidade, em segurança, em planejamento, para que haja a condição de desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável. E nesse item nós temos hoje o meu pré-candidato a vice-prefeito, que tem especialização nessa área também. Sim. E é onde eu falei para você que nós temos que buscar exemplos de ações concretas de outras cidades para que nós possamos crescer olhando o futuro. Exatamente. Até porque nós temos filhos, eles vão crescer, a gente Netos. vai ter netos, então a gente precisa sim de uma cidade cada vez mais pujante. A última pergunta, mais as considerações finais. Nós estamos recebendo o delegado Paulo Queires aqui no estúdio do Valor Entrevista. Inclusive, eu quero aproveitar que a gente falou no nome da Marilise, mandar um abraço para ela, agradecer quando ela esteve conosco aqui no estúdio do Valor Entrevista. O pessoal perguntou, pô, mas a vice-governadora esteve aqui no teu estúdio, veio lá de Floripa para gravar. Eu falei, foi. Ela esteve aqui, foi uma promessa dela e eu agradeço. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio do Valor Entrevista. Isso, assim como do Ela governador. tem palavra, hein? Como do governador da Marilise, eu posso falar isso porque a conheço há muito mais de 20 anos. Olha só. É uma particularidade dela. Se ela deu a palavra, ela vai cumprir, com certeza. Sensacional. Gente, a última pergunta é a seguinte: do que você não abre mão caso seja prefeito da cidade de Gaspar? Da transparência, da retidão e do compromisso para com a nossa cidade. Isso eu não abro mão nunca. Você vai deixar de frequentar as ruas aí, não? Jamais, jamais. Eu vou continuar indo nos lugares aonde eu vou, conversando com as pessoas, sentando, como nós brincamos há pouco, né, comendo um pão com linguiça, Pois é. comendo um ovo estralado com arroz, comendo uma galinha com polenta, comendo um joelho de porco, tomando uma cervejinha, tomando uma pinguinha, como eu sempre fiz. Valorizando o que é daqui. Até porque, justamente, valorizando o que é daqui, e eu digo isso para as pessoas que trabalhavam comigo, que quem abandona as suas origens rasga a sua história. Frase Quem bonita, abandona as suas origens rasga a sua história. E eu me criei no Gaspar Grande, com amigos que hoje estão aqui conosco ainda, outros não mais, e não deixarei de estar junto de todas essas pessoas, não só aqui no Gaspar Grande, mas tenho amigos no Arraial, no Barracão, no Olho Grande, no Gasparinho, no Gaspar Alto, no Belchor, onde tem familiares, e estarei sempre frequentando, sempre conversando, porque eu continuarei a morar em Gaspar e a defender a nossa terra e o nosso povo. Sensacional. Para a gente fechar o nosso vídeo, eu sempre peço aos nossos convidados que deixem uma mensagem positiva aos nossos seguidores. Mande um abraço às pessoas que você ama, converse aí, a lente do Valor Entrevista é tua, fica à vontade e manda um abraço aí para quem você ama. Alan, eu quero agradecer a oportunidade que você nos concedeu, né, para vir aqui, como eu disse, pôr por terra, talvez, quebrar barreiras Exato. que existem. Papo muito bom. E que não são verdadeiras. O que eu posso dizer, e quero deixar de mensagem, é que as pessoas continuem acreditando na vida. Não desacreditem, não abram mão dos seus sonhos, trabalhem, briguem e busquem a realização dos seus sonhos. É possível, às vezes demora um pouco, mas todos nós podemos ser vencedores e todos nós juntos conseguimos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado a todos e, se precisarem, sempre que necessário, nós estaremos juntos.
Este foi o delegado Paulo Queires aqui no estúdio do Valor Entrevista de forma exclusiva para você em uma conversa esclarecedora. Doutor, eu não sei nem como é que eu lhe chamo. Paulo é delegado, é doutor? Pode me chamar de Paulo, de delegado, de Beto, de Paulo Beto, filho da dona Léa, do seu Henrique, neto do seu Paulo, do seu Norberto. Não tem problema nenhum. Para você que está aí do outro lado, gostou do nosso vídeo? Eu adorei, foi sensacional apresentar o Paulo para vocês que estão aí ligados nas nossas redes sociais. E claro, a gente sempre traz novidades. Hoje vocês tiveram essa oportunidade incrível de conhecer um pouco mais da identidade do Paulo. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço, tchau.